E agora, pessoal, a gente vai falar da lei da gravitação universal que rege o universo, proposta por Newton, deduzida por Isaac Newton. A lei da gravitação universal, ela estabelece que o módulo, ou seja, o valor numérico da força gravitacional entre dois corpos, entre duas massas, é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A expressão utilizada para o cálculo desta força gravitacional entre dois corpos, entre dois astros, entre dois corpos quaisquer no universo, é dada pela expressão força é igual a G, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa de um astro, vezes a massa de um outro astro, dividido pela distância ao quadrado entre eles. Quando a gente fala diretamente proporcional, a gente está analisando numerador com numerador. Quando a gente fala inversamente proporcional, a gente está analisando numerador com denominador. Então, a força e massa é numerador com numerador. Então, a força é diretamente proporcional ao produto das massas desses dois corpos. E a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois corpos que têm essas duas massas. E para equilibrar, nós usamos a constante de gravitação universal, que tem um valor fixo. Agora, para nós trabalharmos uma equação, nós temos que saber o significado de cada item, de cada grandeza física nessa equação. Então, F significa o módulo da força de atração gravitacional e na física, no Sistema Internacional de Unidades, quero dizer, qualquer força é dada em Newton em homenagem a Isaac Newton. O G significa constante de gravitação universal, que tem um valor aproximado de 6,67408 vezes 10 a menos 8, menos 11, Newton vezes quilogramas elevado ao quadrado dividido por metros ao quadrado. A constante, ela combina as unidades de todas as outras grandezas aqui na equação. Eu coloquei aqui um valor mais usado, que é 6,7 vezes 10 a menos 11, Newton vezes quilograma dividido por metros ao quadrado. O M é a massa gravitacional ativa, que geralmente é a massa do planeta ou a massa do Sol, que geralmente é a massa maior, que é dada em quilogramas. O M minúsculo é a massa gravitacional passiva, geralmente é a massa de quem está girando em torno daquele outro astro. E geralmente a massa menor, também dada em quilogramas. E D é a distância entre as massas elevado ao quadrado, por isso que é dada em metros quadrados. Mas aqui também pode ser só D e distância entre as massas, que tem que ser dada em metros. Vai depender muito do que está sendo colocado, tá? Dessa forma, para calcular a força de atração gravitacional entre dois corpos. A velocidade orbital de um satélite ou a velocidade orbital de um astro que gira em torno de outro. Eu coloquei isso aqui porque cai muitas questões e aqui tem uma pegadinha muito importante dentro dessa velocidade orbital. O que são satélites? Mas eu poderia estar falando não só de um satélite, eu poderia estar falando da velocidade orbital da Terra em torno do Sol também. Mas como isso aqui cai muito para movimento satélite, eu deixei aqui velocidade orbital de um satélite. Os satélites são corpos que orbitam ao redor de um corpo celeste. Eles podem ser naturais e artificiais. Os naturais são astros celestes que orbitam ao redor de um planeta, por exemplo, a Lua. A Lua é o satélite natural que a Terra tem. Os artificiais são objetos feitos pelo homem e colocados em órbita em torno de um corpo celeste. Então, existem vários tipos de satélites artificiais ao redor do nosso planeta Terra, que são os satélites de comunicação, os meteorológicos, os militares, os espiões, os astronômicos, os de observação e entre outros. O movimento dos satélites ao redor de um planeta obedece às leis de Kepler e a da gravitação universal. Observe a figura. Aqui que eu quero colocar uma tacadinha para vocês. Aqui nós temos, por exemplo, a Terra e aqui um satélite. A Terra de massa M vai ser a massa ativa, massa maior, e o satélite de massa M menor, M minúscula menor. Aqui nós temos a velocidade do satélite, que está girando em torno do planeta Terra, e nós temos aqui o F, que é a força gravitacional que a Terra exerce sobre esse satélite, que o faz girar em torno dela,
né? Então, essa figura mostra um satélite em órbita circular em torno de um planeta. Vamos supor um satélite, ou a Lua poderia ser em torno do planeta Terra. Considerando o planeta com massa M e um satélite massa M minúscula, massa menor, em órbita circular de raio R, esse raio é a distância do planeta ao satélite. Podemos obter a velocidade do satélite com a lei da gravitação universal e uma expressão para o período do satélite através da terceira lei de Kepler. Então, para calcular o período, nós podemos usar a terceira lei de Kepler. A força de atração gravitacional entre o satélite e o planeta é a força centrípeta, faz o papel de força centrípeta. E assim nós podemos obter a velocidade igualando essas duas forças. Então, como é que nós vamos obter essa velocidade orbital? Nós vamos igualar as duas forças, a força gravitacional, que é dada pela constante de gravitação, vezes a massa do planeta, vezes a massa do satélite, dividido pela distância elevada ao quadrado entre eles. Essa distância seria o raio, porque aqui nós estamos colocando uma trajetória circular, tá? Então, a distância tem que ser a distância elevada ao quadrado. E a força centrípeta, que é uma força que a gente estuda no primeiro ano. Força centrípeta é uma força que está voltada para o centro, e a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio do movimento. Força centrípeta é uma força presente em todo movimento circular. Então aqui nós estamos estudando uma trajetória de um astro, de um satélite em movimento circular em torno de um planeta. Então nós vemos que a força gravitacional que o planeta exerce sobre esse satélite, ela faz o papel de força centrípeta. Por isso que aqui nós vamos igualar a força gravitacional com a força centrípeta, como vai ser feito aqui nessa igualdade, ó. Nós vamos igualar, né? As duas forças são iguais, então nós vamos igualar as equações. A força gravitacional, que é dada pelo produto da constante vezes a massa do planeta, vezes a massa do satélite, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado, é porque eu já cortei aqui, igual à força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pela distância R. Como nós temos massa do satélite do lado esquerdo e massa do satélite do lado direito, e ambas estão multiplicando, eu cortei. Como aqui nós tínhamos distância ao quadrado e aqui nós tínhamos distância, eu cortei uma distância com o quadrado aqui, ó. Então, ainda sobrou uma distância do lado de cá. Olha, do lado de cá sobrou G vezes M dividido por R, e do lado de cá sobrou V ao quadrado. Ou seja, trocando de posição, ficou V ao quadrado igual a GM sobre R. Extraindo a raiz, vou só trocar aqui para vocês, ó. V ao quadrado é igual a GM sobre R, que é a distância entre eles. Então, eu cortei as massas, porque está multiplicando. Aqui era a distância ao quadrado, aqui era o raio. Cortei um raio daqui, cortei com um aqui. Denominador com denominador, nós podemos simplificar. Então, sobrou GM de um lado sobre R, V ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, nós chegamos nessa expressão, que a velocidade orbital de um satélite ou de um astro que se movimenta ao redor do outro depende da constante de gravitação universal vezes a massa do planeta dividido pela distância, que seria o raio do movimento entre eles. Quer dizer o seguinte, se um satélite está se movimentando ao redor da Terra, a velocidade dele não depende da massa dele, depende sim da massa da Terra. Aí aqui tem muitas pegadinhas. Então, por exemplo, se a massa do satélite duplicar, se a massa do satélite triplicar, isso tem muitas questões, já caiu em 2 concursos de física que eu fiz. E no último concurso aí que teve, me parece que caiu também. Ou no penúltimo, eu me lembro que eu fiz a prova e caiu isso aí. Se a massa do satélite aumentar, a velocidade altera? Não. Porque a massa de quem está girando não depende, a velocidade não depende de quem gira. A velocidade depende do planeta em torno de quem está girando. Então, se os planetas estão girando em torno do Sol, a velocidade deles não depende da massa deles, depende da massa do Sol. Então, a velocidade da Terra em torno do Sol não depende da massa da Terra, depende da massa
do Sol. A velocidade da Terra, de Marte, de Vênus, de Júpiter não depende da massa deles, depende da massa do Sol. Isso é muito importante, é uma informação que cai muito aí em questões dos livros de física, questões de vestibulares dentro dessa parte aí. Tá certo, pessoal? Até mais!